Polícia frustra a tentativa de assalto à Caixa Econômica da Avenida Canal. Os acusados, armados, renderam um vigilante. Homem é preso suspeito de estuprar menina por mais de 3 anos. Se identificou, como sendo o acusado realmente, como sendo o procurado pela justiça. A Djani Simplício, pré-candidata ao governo pelo PSOL, fala sobre a participação em rodada de entrevistas da TV Borborema. E ainda, esse final de semana tem cartista campinense acelerando nas pistas da capital. Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que bandidos tentaram assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Campina. A sorte foi a ação rápida da polícia que acabou com a festa lá do pessoal. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens entraram pela lateral da agência da Caixa Econômica na Avenida Canal, vizinha à FIEP, e logo renderam e tomaram a arma do vigilante, dando início ao assalto. 3 acusados, armados, renderam um vigilante que estava na porta lateral e desse vigilante subtraíram uma arma de fogo, um revólver calibre 38. E ao entrar na agência, eles roubaram alguns pertences pessoais dos funcionários que lá estavam fazendo uma obra. E foi o tempo da polícia chegar, 2 conseguiram evadir-se do local e um foi preso de posse da arma de fogo que estava do vigilante, como arma também que ele possuía. Então ele estava com 2 armas de fogo calibre 38. A polícia acredita que o intuito era levar o dinheiro da agência, mas não houve tempo. Através de uma denúncia, guarnições do 10º Batalhão da Polícia Militar rapidamente chegaram ao local e frustraram a ação do trio. Vários vídeos feitos por populares começaram a circular na internet. Dos 3 homens, um foi preso. 2 conseguiram fugir, deixando para trás um carro Onix preto roubado. Cerca de 12 viaturas da Polícia Militar foram direcionadas ao local. Uma ampla área foi isolada e outros 3 homens, em uma atitude suspeita, que estavam em um outro veículo, foram conduzidos à central de polícia e em seguida presos. Um veículo que estava na rua lateral à agência. E nesse veículo se encontravam três pessoas que foram confirmadas que elas estariam para dar esse suporte na fuga dos acusados. As investigações do crime devem ficar a cargo da Polícia Federal, mas a Polícia Militar segue à procura dos 2 suspeitos que estavam dentro da agência e conseguiram fugir. E um grupo de jovens foi alvo de ação de criminosos em frente ao Museu da Ciência e Tecnologia, ali nas proximidades do Açude Velho. Agora o detalhe, os criminosos suspeitos desse assalto acabaram sendo presos pela Polícia Militar. O crime aconteceu aqui às margens do Açude Velho na manhã dessa quarta-feira. Um trio formado por um maior, identificado como Edmilson Pereira Lima, e 2 menores, um de 15 e 16 anos, chegou ao local com um simulacro de pistola, uma arma falsa. Eles acabaram abordando um grupo de estudantes que chegava aqui ao Museu Digital. Eles levaram 5 celulares das vítimas. Na fuga, em direção à Estação Velha, eles foram abordados por uma guarnição da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar. O maior, os 2 menores, assim como os celulares e o simulacro, foram levados para a delegacia de polícia. Uma ação que foi aí logo frustrada, com a Força Tática sendo muito atenta em relação ao comportamento desse trio. E foi preso em João Pessoa um homem suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 7 anos de idade. De acordo com a polícia, os estupros teriam acontecido entre os anos de 2016 e 2019. E hoje a vítima tem 13 anos de idade. Por meio de populares aí que não quiseram se identificar, chegou a nós a localização dele, ali em Mangabeira. E depois de fazermos uma estratégia aí, nós conseguimos localizar realmente onde era que eles estavam homiziados. Quando batemos lá na residência, a proprietária da residência onde ele estava nos atendeu e permitiu a nossa entrada, né? Ele ficou meio incrédulo, né? Ficou sem acreditar muito o que estava acontecendo.
Mas aí ele prontamente se identificou e se identificou, né, como sendo o acusado realmente, como sendo o procurado pela justiça. A seguir, o uso de máscara volta a ser obrigatório na UFCG. E ainda, Festival de Inverno de Campina recebe inscrições. E a gente volta mostrando que mais uma universidade aqui de Campina voltou a adotar a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos alunos e servidores. Mês passado, a UEPB decidiu tornar obrigatório o uso de máscaras dentro de suas unidades. Agora, a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, segue o mesmo caminho. A medida é válida a partir de hoje, conforme a instituição. A decisão foi tomada pelo colegiado do Conselho Universitário. Dados de um boletim produzido por professores da UFCG mostram alta de quase 30% na taxa de crescimento dos casos de Covid-19 na Paraíba. Beatriz Ferreira, para o Borborema Notícias. E ainda falando, da Covid-19, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária aprovou a autorização da aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. A imunização será em 2 doses aplicadas no intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica. A Anvisa não determinou ainda quando começa a vacinação e a distribuição das doses e o cronograma de vacinação vai depender dos estados e também do Ministério da Saúde. Vamos falar agora de política. O Congresso encerra hoje uma semana movimentada com análise e aprovação da PEC dos benefícios. Além disso, também aconteceu um encontro do ex-presidente Lula com parlamentares que compõem a base de apoio à sua pré-candidatura, entre eles 2 senadores paraibanos. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, tem os detalhes. A PEC dos benefícios foi aprovada ontem em segundo turno e, com isso, as votações começam a se encerrar. Apenas alguns projetos e destaques que estavam na agenda da Câmara dos Deputados continuam em votação. O presidente Arthur Lira continua comandando essa votação. Na PEC dos benefícios, votação maciça e na bancada da Paraíba, apenas 2 parlamentares em segundo turno votaram contrários ao projeto. O deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, e o deputado Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores. No primeiro turno, apenas Frei Anastácio tinha se posicionado contrário a essa proposta, mas com a aprovação agora o governo fica autorizado, após a promulgação pelo Congresso Nacional, a aumentar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás e também pagar o benefício para taxistas e caminhoneiros. Essa semana também foi movimentada por causa de um encontro do ex-presidente Lula e também do ex-governador Geraldo Alckmin, os 2 pré-candidatos na mesma chapa, com correligionários e senadores da base de apoio da sua pré-candidatura. 2 paraibanos estiveram nesse encontro que foi promovido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o senador veneziano Vital do Rego e a senadora Nilda Gondim, os 2 do MDB. Nós conversamos com o senador veneziano Vital do Rego, que fez um balanço sobre essa reunião e também falou sobre o encontro que deve acontecer na próxima semana para traçar estratégias para as eleições desse ano. Na segunda-feira, 10 diretórios do MDB estarão representados numa reunião com o presidente Lula em São Paulo. E aí é uma reunião MDB, presidente Lula. No nosso caso, sabe você, Fernanda, sabem os amigos e amigas, nós somos apoiadores do presidente Lula e no Nordeste fomos os primeiros, como integrantes do MDB e falando pelo MDB, a fazê-lo, sem perdas daquilo que ficara plena e previamente estabelecido, que foi a liberdade conferida pela Executiva Nacional do MDB aos seus diretórios, para que os mesmos pudessem fazer as escolhas conducentes às realidades estaduais e regionais. Tanto veneziano quanto Nilda Gondim são declaradamente apoiadores de Lula, apesar do MDB ter a sua pré-candidata à eleição para o Palácio do Planalto, que é Simone Tebet. Mesmo assim, o presidente nacional da legenda liberou os parlamentares para decidir se queriam apoiar Tebet ou Lula. E nesse caso, veneziano e Nilda ficaram na base aliada do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores.
E a gente continua falando de política para falar agora da rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba, que vem sendo realizada na Hora do Povo. Hoje foi o dia de Adjani Simplício, do PSOL. A gente, do PSOL, a gente discute muito a democratização da informação e da comunicação. Então, é de grande importância a gente ocupar espaços que tenham acesso à população, né, espaços mais amplos, né, o quanto mais possível, porque é necessário a gente trazer essa discussão de uma forma qualitativa desse momento eleitoral, né? A gente não pode pensar em vencer apenas uma eleição, mas em trazer as nossas ideias, de que lugar que a gente está falando, quais são os princípios que a gente defende, o que orienta a política que a gente quer construir. E a gente precisa, para poder conversar com a população, ter esse espaço disponível, e foi de extrema importância, de extrema relevância vir e conseguir ter espaço para poder falar com mais tranquilidade sobre as ideias que a gente defende. Mudando de assunto, o Festival de Inverno de Campina Grande já está recebendo propostas artísticas para a edição 2022. As inscrições seguem até o dia 22 de julho. Grupos e artistas de todo o Brasil nas áreas de teatro, dança e música podem participar. A 47ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande já tem data, de 19 a 28 de agosto, e está na fase de seleção dos espetáculos que serão apresentados em diversos pontos da cidade, como a Praça da Bandeira, Teatro Municipal e Feira Central. A coordenadora do festival fala sobre a expectativa para o retorno do evento 100% presencial, após 2 anos sem por conta da pandemia. É um encontro de celebração da memória, 47 anos. É a memória da nordestinidade brasileira. Segundo, porque nós não fizemos, né, o festival de 2020 foi resumido a um documentário. E 2021 fizemos praticamente, foi atípico, né? Foi praticamente online, né? E tivemos assim algumas apresentações presenciais no teatro, mas não satisfaz a proposta, o comprometimento do festival com a distribuição gratuita dos bens culturais nas ruas, nas praças, nas feiras, nos teatros. Será um festival de inverno, portanto, do reencontro, né? É um reencontro com o povão, porque ele, pela primeira vez em 47 anos, ele vai abrir na Feira Central pela manhã, no dia 20, às 10 horas. Eneida reforça os critérios para a seleção dos espetáculos. As inscrições vão até o dia 22 de julho. Estamos recebendo já as propostas, né? As propostas devem ser encaminhadas pelo e-mail, né? ficegfestival@gmail.com, e esse material deverá vir acompanhado de um vídeo, né, de um release do espetáculo, e que já tenha sido um espetáculo que estreou, e também fotos, para que a comissão possa apreciar e decidir. Ela lembra ainda da importância cultural do evento para a cidade. É também um momento de reflexão, de debate, de troca de saberes, intercâmbio cultural e, por que não dizer, pensar a cultura dentro de uma crise que não é só a crise de uma pandemia, é de todo o contexto sociopolítico, econômico e cultural. A seguir, sepultado o corpo de ex-jogador do Campinense, que morreu de leucemia. E ainda a expectativa para a Copa da Amizade de kart, que acontece neste final de semana e tem campinense na pista. E a gente volta com uma notícia triste. Foi sepultado na tarde de hoje o corpo do volante Ezequias. Ele tinha 22 anos e em 2021, quando ainda jogava pelo Campinense, foi diagnosticado com leucemia, mas não resistiu ao tratamento e faleceu ontem. O Campinense, inclusive, fez uma homenagem ao jogador. Olha, e no próximo sábado, o Campinense enfrenta o Ferroviário. Mesmo se vencer, a Raposa não sai da zona de rebaixamento. E o valor dos ingressos foi divulgado e a repórter Sabrina Lima vai trazer os detalhes para a gente.
O jogo do Campinense contra o Ferroviário acontece nesse sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Amigão. E as vendas dos ingressos já foram iniciadas. A compra pode ser realizada de forma online pelo link futebolcard.com ou de forma física aqui na loja oficial do Campinense, no estádio Renatão. Os ingressos custam geral Sol R$ 5,00, principal Sombra R$ 20,00 e as cadeiras R$ 50,00. Olha, no fim de semana tem competição de kart no circuito Paladino em João Pessoa. A Copa da Amizade vai contar com uma equipe campinense acelerando forte. Na sala, falta espaço para tantos troféus. Em pouco mais de 1 ano e meio de competições oficiais, Iago já garantiu o título de campeão paraibano de kart rental na categoria light e vice na categoria intermediário. Mas não é nada fácil chegar onde ele chegou. Como Campina não tem pistas de kart, até para os treinos é preciso se deslocar até João Pessoa. A dificuldade que a gente tem maior é essa, né? Que aqui em Campina a gente não tem um espaço adequado para a gente poder treinar, né? Então a gente tem que sempre estar se deslocando de Campina para João Pessoa, que lá tem um kartódromo, né? Que é o circuito Paladino. E aí a gente sempre tem que estar nessa correria aí de estar se juntando a equipe para a gente dividir os custos para poder ir para lá. Assim como Iago, Campina tem vários outros pilotos na mesma situação, todos em busca de apoio. A gente necessita de um apoio tanto do setor privado como do setor público, né? Assim, é um esporte como qualquer outro, né? E que automaticamente engrandece o nome da cidade de Campina Grande. Como a gente já tem vários títulos, né? Eu mesmo sou campeão paraibano, né? Lá de uma categoria iniciante, né? E fui campeão agora da Copa Inverno, né? Lá em João Pessoa. Então, assim, é uma coisa que a gente corre atrás para engrandecer o nome da cidade de Campina Grande. Mesmo sem apoio de patrocínios, ele segue para mais uma disputa. Neste final de semana, ele participa da Copa da Amizade, evento que reúne pilotos de todo o país em João Pessoa e vai com chances de trazer mais um troféu para a coleção, viu? É um campeonato nacional, né, que vai lidar lá, né, no circuito Paladino. É a 7ª etapa do NKR, que é um nacional de kart rental, né? Então, assim, vem pilotos de todo o Brasil. Eu acho que em torno de 250 pilotos já inscritos. Vai começar na sexta agora, dia 15. E hoje eu já estou indo para lá para treinar, já para ver como é que vai ser, né? Eu estou querendo trazer mais um título aqui para Campina. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você. Lembrando que a gente está de volta amanhã e eu estou esperando você, viu? Até lá!